Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fausto Vera é do Timão, confirmado oficialmente, não ainda pelo Corinthians. Vou explicar essa história. O Carlos Miguel pode ser mantido no gol. Tem a projeção do time para o jogo de quarta contra o Atlético Goianiense e também uma projeção bem otimista para o segundo turno do Brasileirão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Antes de tudo, muito obrigado a você que está aí do outro lado da tela. Chegamos a 100 milhões de visualizações no canal nesses 3 anos que eu estou aqui na plataforma. Só tenho a agradecer a você que está aí do outro lado, consumindo esse conteúdo, né? Se informando aqui, conferindo as opiniões no canal. Obrigado de coração. E também para quem está se inscrevendo aqui, porque a gente está chegando em 800 mil inscritos. Só tenho a agradecer. E também pelo recorde na live de domingo, 20 mil pessoas simultâneas depois da virada épica do Corinthians sobre o Atlético Mineiro no Mineirão. Valeu demais, fiel. Vamos lá, vamos falar sobre o Corinthians, porque o Fausto Vera é do Timão. Foi confirmado, não pelo Corinthians ainda. O Argentino Júnior já publicou oficialmente que houve a negociação com o Corinthians dos 70% do negócio. Eles não afirmaram ali, não informaram os detalhes dos valores da negociação e tudo mais, mas a porcentagem sim. O Corinthians adquire 70%, aquilo que a gente já sabia, e outros 30% ficam com a equipe argentina, líder hoje do campeonato argentino. Se fala, né, entre 5 a 8 milhões de dólares. A gente vai ter que esperar aí para saber qual o valor efetivamente o Corinthians pagou nesse jogador, entre 20 a 30 milhões de reais, um alto investimento por um volante de 22 anos, que não é um volante, é um meio-campista, né, que ocupa várias funções ali do meio-campo, indicação do Vitor Pereira, uma joia argentina, seleção de base, um jogador de destaque aí do campeonato argentino atual, que vinha se falando desde quando ele subiu para o profissional com 18 anos, foi tentado a sua contratação pelo Boca, por equipes da Europa, inclusive. O Corinthians foi lá e buscou esse jogador que pode fazer a função do Rony, pode fazer a do Duqueiroz, pode fazer a do Maicon, pode fazer a do Paulinho, enfim, ele tem características para atuar em qualquer um dos setores ali. Então tá chegando o Fausto Vera, resta só o anúncio do Corinthians, talvez até em determinado momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Corinthians já tenha confirmado, mas o Argentino Júnior já confirmou que Fausto Vera é jogador do Corinthians, o 10º reforço do Timão para essa temporada. Bom, gente, vamos falar então sobre mais um pouquinho sobre a grande atuação do Carlos Miguel nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Não que ele tenha fechado o gol, né, que o Galo tenha bombardeado o Corinthians, não foi nem isso. Foi o fato dele ter demonstrado uma segurança muito grande no gol alvinegro, pela postura, pela personalidade, e o fato do Cássio ainda não estar recuperado. Então existe uma tendência, eu diria, dele ser mantido no gol. E eu acho que aí vem mais um teste importante, né? Porque pra gente entender, agora a gente vai vendo um jogo eliminatório importante, fora de casa, em que não tomar gols é muito importante. Não tem mais o saldo qualificado, né? Mas mesmo assim, para você decidir em casa, o Corinthians é muito forte em casa. Se voltar de uma vitória simples, ou até mesmo um empate, e sem sofrer gols ainda, né? Vem com muito mais força para poder fazer o resultado dentro da sua arena nesse confronto contra o Atlético Goianiense, quartas de final da Copa do Brasil. O Cássio se imaginava, né, que era uma coisa mais simples, não é? O local inflamou, né, onde ele está com uma lesão, e ele, inclusive, deve ser preservado por mais um jogo, porque não dá para você perder o Cássio, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores, que acontece no começo de agosto. Então, todo cuidado é pouco com o gigante Cássio. E o Carlos Miguel dando conta do recado, acho que deu uma tranquilidade para a comissão técnica para daqui a pouco testar em mais um jogo aí, no caso, nesse confronto contra o Atlético Goianiense. Se o Cássio estiver bem, é claro que ele vai para o jogo. Mas se tiver uma dúvida, o Carlos Miguel será testado mais uma vez. E eu acho que a gente pode, né, ficar tranquilos, né, porque o Carlos Miguel realmente deu conta do recado num jogo dificílimo, contra o Atlético no Mineirão, e o Timão ainda saiu com a vitória, então existe uma possibilidade dele ser mantido. Falando sobre o time, pode ter algumas novidades, porque apesar de ser um jogo já eliminatório, não é o jogo que define, né? Não é o jogo de volta ainda. Então é um jogo em que você pode, obviamente, daqui a pouco ter uma preservação um pouco maior,
tentar arrancar um resultado interessante para depois decidir na tua casa. E é isso que o Vitor Pereira vai fazer. Dentro desse rodízio estabelecido, em que ele não consegue escalar todo mundo ao mesmo tempo, ele faz essa minutagem. Às vezes começa com um jogador, às vezes coloca outro no segundo tempo. O Fagner, por exemplo, provavelmente, né, que ficou muito tempo de fora, jogou contra o Atlético Mineiro, tinha entrado no segundo tempo contra o Coritiba, provavelmente ele fique no banco para o Rafael Ramos, que estava suspenso, né, nesse jogo, aí Campeonato Brasileiro, agora a Copa do Brasil é outra coisa, mas ele volta a ficar à disposição, então provavelmente o Rafael Ramos jogue por ali. A gente ficou encantado, né, com a dupla de zaga entre o Bruno Mendes e o Balbuena, mas a tendência é que ele escalhe o Raul Gustavo e o Gil, até para ter essas duas duplas, né, dentro de uma, digamos, uma formação aí que ele possa apostar no entrosamento entre elas e revezá-los entre os jogos. E aí eles voltam provavelmente no final de semana, o Balbuena e o Bruno Mendes. Então a tendência é que o Raul Gil, o Raul Gustavo ou o Raul e o Gil sejam utilizados na defesa ali nesse confronto contra o Atlético Goianiense. O Piton pode voltar à lateral esquerda, né, dependendo da formação que ele utilizar, porque o Fábio Santos também jogou contra o Galo, então dá uma descansada. Ele não consegue jogar todos os jogos, a gente sabe. Foi um jogo em que ele foi decisivo, foi desgastante e tudo mais, então preserva o Fábio Santos. Aí o meio de campo, Cantígio não começou contra o Galo, entrou no segundo tempo. Eu começaria com o Cantígio. O Rony, ele tranquilo, né, que pode perder a vaga, né, agora para o Fausto Vera chegando, mas é um jogador que está realmente crescendo no time, pode ser utilizado ali também no setor, junto do Maicon ou do Dudu Queiroz, provavelmente o Dudu, deixando o Maicon para segundo tempo, e aí você tem, né, Cantígio, Rony e Duqueiroz, legal. Lá na frente, o Roger Guedes não começou contra o Galo, dá para começar com ele. Você pode botar o Adson e não o William, você pode botar o William dependendo da condição dele e saber se o Yuri Alberto tem condição para começar o terceiro jogo seguido, né? Ele já saiu mais cedo do jogo contra o Galo, teve dificuldades na partida, tem uma questão física aí também, mas se tiver em condições, obviamente ele recém chegou, o Corinthians quer dar linha para ele, né? Quer fazer ele jogar, então pode ser um ataque aí com o Yuri Alberto. Ainda assim, um bom time, um time interessante para arrancar, como eu disse, pelo menos um empate ou até mesmo vencer o jogo, né? O Dragão complica a vida do Corinthians normalmente, mas é Copa do Brasil, o Corinthians é muito forte, está muito melhor na tabela, o Atlético Goianiense vem de, acho que 5 jogos sem vencer, numa sequência muito negativa, então o Corinthians vai ter que ir lá e fazer valer o seu favoritismo, é isso que a gente tem que tratar. E aí também queria falar com vocês sobre uma perspectiva muito interessante do Corinthians para o segundo turno do Brasileiro que começa agora. São 4 pontos do líder Palmeiras, mas tem um detalhe que é muito interessante. O Corinthians é o melhor mandante da competição até aqui. Fechou o primeiro turno, já tinha fechado, aliás, com uma rodada de antecedência, né, porque o último jogo do primeiro turno foi fora. Então o Corinthians já tinha encerrado a sua participação em casa e já ali se creditava a ser o melhor mandante do campeonato, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com 6 vitórias e 3 empates em 9 jogos. É o time que tem o melhor aproveitamento jogando em casa. E é curioso, se você pegar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, do primeiro ao oitavo colocado no G8, o Corinthians pegou quase todos fora de casa. Todos fora de casa. O único que o Corinthians pegou em casa foi o Flamengo. E venceu naquele gol contra do Rodinei, mas acabou vencendo. Os outros todos, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Inter e Bragantino, o Corinthians pegou fora. E isso significa o quê? Que agora pega dentro. Que agora o Corinthians vai receber todos esses inimigos diretos, confrontos diretos dentro da sua casa, onde o Corinthians é o melhor mandante. Então é uma perspectiva muito boa. Clássico contra o Palmeiras vai ser na Neoquímica Arena, jogo contra o Fluminense, depois daquele 4-0 em que o time estava esfacelado, vocês lembram? Agora tem o retorno na Neoquímica Arena. O Atlético Mineiro, em que o Corinthians ganhou fora, agora se ganhar dentro, ganha muito nesse confronto direto. Atlético Paranaense, o Flamengo vai pegar fora no Rio, e esse é o jogo mais difícil, né? Depois o Inter pega em casa, o Inter nunca venceu na Neoquímica Arena, e o Bragantino também jogando em casa. É uma tabela, assim, digamos, alviçareira, né? Promissora, interessante para que o Corinthians possa também disputar o título brasileiro. Tá na briga? Tá. E essa perspectiva aqui, ela indica que o Corinthians
pode muito incomodar pelo menos o Palmeiras e os outros rivais, né? Porque tem gente chegando ali, tá tudo muito embolado, mas a gente sabe que a força da Fiel tem sido muito grande. O Corinthians só perdeu um jogo nessa temporada, que foi justamente aquela derrota para o Santos de virada no jogo que ocasionou a demissão do Silvinho. Foi a última vez que o Corinthians perdeu em Itaquera. Em campeonatos brasileiros, inclusive, já faz, ou vai completar agora, um ano, exatamente em agosto, agora completa um ano que o Corinthians não perde em casa. A última foi para o Flamengo, lá no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, o Corinthians é muito forte em casa e vai contar com isso para se dar bem no Brasileirão também. E aí? O que vocês acharam desse Diário do Timão aí, com todas as informações? Obrigado pela moral, viu, rapaziada? Tamo junto. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!